Fala galera, beleza? Aqui é o Gabriel Castelon e hoje o review é da Joytig 230P ACDC da Balmer, uma máquina que promete versatilidade total, solda inox, aço carbono, alumínio, tem pulsado, ajuste de ondas e ainda vai muito bem no eletrodo revestido. Nesse vídeo eu vou mostrar cada detalhe, explicar o que cada função dela faz de um jeito simples e depois levar para a prática, sem enrolação, para você entender se essa máquina é ideal para o seu tipo de trabalho. A Joytig 230 é daquelas máquinas que surpreendem, né? Leve e compacta, pesa apenas 8 kg, mas continua sendo um equipamento potente e robusto. Seu ciclo de trabalho é de 200 amperes a 25% e 110 amperes a 100%. Com ela você vai trabalhar no inox, aço carbono, com chapas ali de 3/16 até 1/4 sem problema. Já no alumínio eu indicaria chapas de até 4 milímetros. É a inversora certa para quem trabalha em serralherias, oficinas, funilarias ou serviços de inox e alumínio leves, né? Ou até mesmo para quem é um hobbyista exigente e quer um equipamento desse nível para se ter em casa, juntando a portabilidade com o desempenho profissional. Pessoal, aí junto com o equipamento aqui, ó, veio a mangueira de gás, uma tocha de alta frequência WP26 de 3 metros, porta-eletrodo, grampo dobra ou cabo terra, né? E o diferencial, o grande diferencial é que ela já vem com o pedal. E isso é muito difícil de vir com as inversoras desse tamanho. Então é uma inversora bem completa mesmo. E aqui na parte de trás do equipamento temos o cabo de energia, né? Lembrando que é uma inversora monofásica 220. Botão de liga e desliga e o nipple da entrada de gás. Aí aqui na parte da frente temos os conectores negativo e positivo, ambos de 13 milímetros. Tomada para a tocha de alta frequência ou o pedal. E aqui o conector da mangueira de gás. Bom, ligando aqui o equipamento, percebemos que ele tem um display digital e é um equipamento muito simples mesmo de regular, não tem segredo nenhum. E do lado esquerdo vamos ter o botão de selecionar os processos de soldagem, temos eletrodo revestido, TIG alta frequência e TIG lift arc, né? Lift arc seria a tocha seca, lá onde nós precisamos encostar o eletrodo de tungstênio na peça para fazer a ignição do arco elétrico. Aí aqui embaixo nós vamos ter mais 3 modos. Modo SP, que seria a soldagem por pontos, né? Essa solda por ponta aqui, o spot welding, vamos imaginar que eu selecionei aqui o spot welding, eu consigo definir um tempo para realizar essa soldagem, que vai de 0 a 2 segundos. Então vamos supor que eu coloco aqui em 1 segundo. Aí quando eu ativar o gatilho, minha solda, meu arco elétrico vai se abrir e dentro de 1 segundo ele vai apagar. Então vai fazer vários pontos de soldagem. Isso aí é bom para chapa fina ou somente para ponteamentos. Aí aqui nós temos a função do pulsado. Quando nós ativamos aqui, ela vai abrir essa função no nosso gráfico, que depois eu vou explicar certinho. E aqui o off a gente desliga essas duas opções. Aí agora aqui do lado direito nós vamos ter mais 3 opções. 2T, modo repetido e 4T. 2T é a soldagem manual. Vou começar ali a fazer a minha solda, seguro o gatilho, o arco abriu, realizo a soldagem, com o gatilho segurado, na hora que eu quiser apagar o arco, eu solto o gatilho. 4T, o pessoal costuma chamar de modo automático, né? Quando eu vou fazer uma solda muito longa, para mim não ficar com o gatilho apertado ali, cansando o dedo, eu posso ativar o modo 4 tempos. Então, na hora de começar a soldagem, eu dou apenas um clique e solto no gatilho, abri o arco e o arco continua. Eu posso soltar, realizo a soldagem, quando eu quiser apagar o arco, eu dou mais um clique de novo no gatilho e o arco apagou. E o modo repetido seria como se fosse um pulsado, mas de maneira manual, né? Aí eu defino ali 2 correntes, uma alta e uma baixa, né? Uma de base e uma de pico. Por exemplo, 100 amperes e 150 amperes. Então toda vez que eu clicar no gatilho, ela vai alternando esses 2 valores. Cliquei, ela vai para 100 amperes. Cliquei de novo, ela vai para 150. Ah, quero apagar o arco, toco e seguro até o arco se apagar. Aí agora aqui embaixo nós vamos ter aqui esse símbolo aqui de corrente contínua, né, para soldagem de inox, de aço carbono. Aí aqui, corrente alternada. E um outro diferencial dela é que ela dá a opção de escolher 2 tipos de onda, né? Muito difícil de ver em inversoras desse tamanho. Temos a onda quadrada, né, para espessuras um pouco mais altas, né, mas nesse caso, como o equipamento não é projetado para soldas muito mais, para chapas grossas, essa onda quadrada ela vai servir bastante para chapas mais sujas, assim, ela vai conseguir fazer uma limpeza maior ali, a limpeza catódica que a gente chama. E a onda senoidal, né, que é a onda mais comum para soldagem de alumínio, né, ela é uma onda mais suave, assim, que dá um acabamento melhor. Então esse aqui já é um outro diferencial dessa máquina. E aqui, né, nós temos o alarme, né, que no caso não é um botão, né, é uma luz de proteção. Ela vai acender se a máquina esquentar demais ou sair do ciclo de trabalho. E nesse tempo ela bloqueia a saída da solda, né? Se por acaso ela esquentar e acender esse alarme, você não desliga lá para a ventoinha continuar rodando até que se normalizar de novo. Bom, pessoal, eu realizei a ligação aqui para minha tocha TIG, né?
Então lembrando que para soldar na TIG a gente vai usar a polaridade CC-, ou seja, a tocha no negativo e o terra no positivo. Com essa configuração, o calor maior vai na peça, né, para ter maior penetração e o eletrodo de tungstênio se manter sempre afiado, não derreter. Bom, pessoal, agora vamos começar a explicar aqui o gráfico tradicional aqui de todas as inversoras, do modo mais simples, né, sem pulsado e sem corrente alternada por enquanto, porque se a gente liga o pulsado à corrente alternada, abre mais funções aqui no gráfico. Então vamos para o gráfico mais comum. Toda vez que eu apertar o botão aqui, você vai ver que a luzinha vai indo para diferentes posições. Então aqui nesse começo, medido em segundos, é o pré-gás, né? Antes de abrir o arco, a máquina solta o argônio ali por um tempo que você regula, né? Fração de segundos, né? Ou alguns segundos. E isso serve para proteger a poça antes da ignição e evitar contaminação ali do seu eletrodo de tungstênio. Não precisa deixar muito também, mas eu sempre deixo um pouquinho, pelo menos uns 0,5 segundos. Aí depois aqui, nós vamos ter aqui a corrente inicial, só que aqui nesse caso a máquina já dá uma pré-definida para a gente. Ela vai abrir o arco em 5 amperes, ela não vai abrir direto na corrente que a gente regular, só que aqui a gente não consegue definir esse valor. Então ela já vai direto aqui para a rampa de subida. A rampa de subida é o tempo que a corrente vai levar para sair do inicial até atingir a corrente que a gente definiu lá, a corrente de solda, né? Isso ajuda a controlar o choque térmico e dar mais suavidade na abertura do cordão. Então, por exemplo, aqui, se eu regulei ali com 100 amperes e coloquei aqui na minha rampa de subida aqui em segundos, 0,5 segundos, então ela vai abrir o arco aqui com 5 amperes e dentro de meio segundo ela vai chegar aqui na corrente que eu ajustei para mim realizar a soldagem. Aí depois aqui é a corrente que eu vou trabalhar, ou a corrente de trabalho, corrente de base. E é a corrente que realmente vai manter a solda. Você vai regular de acordo com a chapa que você for soldar. Aí depois a gente passa aqui para a rampa de descida, né? Que é o inverso da rampa de subida. A corrente não vai apagar de uma vez, a gente pode definir aqui em segundos. Ela cai gradativamente. Então, está lá em 100 amperes, na hora que eu quiser apagar, regulei em 0,5, ela vai cair de 100 amperes para 5 amperes dentro de meio segundo. Então ela não vai apagar o arco de uma vez, né? Isso evita as crateras e microfissuras no fim do cordão. E por último, nós temos aqui o pós-gás, que vai de 0 a 10 segundos, né? Após o arco elétrico apagar, o gás continua fluindo por alguns segundos, né? Isso vai proteger a poça de fusão até ela realmente se solidificar e vai preservar ali nosso eletrodo de tungstênio de contaminação. Esse valor aqui depende da corrente, da amperagem que a gente vai estar soldando. O ideal é você ir regulando de acordo com o que você está soldando na hora. Você vai fazendo testes, acabou a solda, você deixou ali, por exemplo, 2 segundos, você olhou seu tungstênio, ele já está ali preto, lá não está igual no começo da solda, então você vai precisar de mais pós-gás. Então você vai regular de acordo com a corrente que você vai estar trabalhando. Então aqui nessa configuração que eu fiz, só para a gente resumir. Então vamos imaginar que eu deixei do jeitinho que eu expliquei agora. Então vamos lá. Comecei minha soldagem, ela não vai abrir o arco na hora, vai esperar meio segundo soltando o gás, abrir o arco. Dentro de 0,5 segundos, meio segundo, ela chega em 100 amperes. Fiz a minha solda, apertei o gatilho para apagar o arco, dentro de meio segundo ela cai até os 5 amperes e o arco se apaga e ela vai continuar ali 3 segundos expulsando o gás para evitar a contaminação. Pessoal, agora eu vou começar aqui os testes práticos. Eu vou soldar essa junta de inox aqui, ó, na junta de ângulo. Então, seguindo aquela configuração bem simples, sem pulsado nada ligado, como que eu regularia essa máquina? Eu coloquei meio segundo de pré-gás, meio segundo de rampa de subida, 130 amperes de corrente de base, meio segundo de descida e 6 segundos de pós-gás. Aí aqui eu vou usar o bocal número 8, eu gosto de trabalhar com gás lens no inox, né? Eu deixo o tungstênio uns 7 milímetros para fora. E a máscara que eu vou usar é a Balmer Mab Max. Eu fiz um review dela ali, ó. Depois que vocês tiverem um tempinho, assiste lá, que essa é a melhor máscara que eu já soldei. Vamos lá. Pessoal, esse aqui foi o resultado. 130 amperes, a máquina manteve mesmo o arco, não senti perda nenhuma, né? Aí agora eu vou forçar um pouquinho mais. Eu vou dar mais um passe ali
Só que agora com 170 amperes. Então eu deixei a mesma configuração ali, ó. Meio segundo de pós-gás, meio de rampa, 170 amperes, meio de descida e aumentei 1 segundo aqui no pós-gás. E agora eu coloquei aqui o bocal número 12 e o tungstênio bem para fora, para tentar filmar bem o arco elétrico para vocês verem que ela não perde potência. Eu vou dar um passe a mais aqui por cima agora. Pessoal, esse aqui foi o resultado a 170 amperes também. Ó. Vocês podem ver que em nenhum momento ela caiu ali, oscilou na corrente. O arco se portou super bem. Então, ó, 170 amperes. Aqui, pessoal, vou soldar essa quina de chapa mais fina, utilizando somente a corrente contínua lá. Então, como ficou? 0,5 de pós-gás, 0,5 de subida, 60 amperes, 0,5 de descida e 4 segundos de pós-gás. Aí eu coloquei o bocal 8 e o tungstênio mais para frente, mais para dentro agora. Bora lá. Bom, pessoal, esse ficou o resultado. Ó. Vocês viram também ali com 60 amperes, ela manteve o arco super estável. Que essa chapa já estava bem suja mesmo, e esse finalzinho ali ela foi ponteada no eletrodo revestido, então contamina bastante. Mas deu para perceber que o arco não oscilou em nenhum momento ali, ó, 60 amperes. Pessoal, aí aqui o equipamento também nos dá a função de SP, lembra da solda por ponto, spot? Então, quando eu ativo ela, o gráfico continua o mesmo. Só que após chegar no final do gráfico, ele vai mudar a função do spot, ou seja, quanto tempo ele vai querer aquele ponto, que vai de 0,1 segundos até 10 segundos. Então, ó, vou colocar aqui 1 segundo para vocês verem. Então, ó, toda vez que eu abrir o arco ali na chapinha, ele vai durar só 5 segundos, 1 segundo, mesmo se eu continuar segurando o gatilho. Vou fazer uma demonstração só para vocês verem aqui. Ó, pessoal, eu vou abrir o arco e vou continuar apertado e você vai ver que em 1 segundo ela vai apagar. Ó. Apagou, ó, eu tô apertado. Aí eu vou dar outro ponto. Apagou. Isso aí é muito bom para montar as peças, né? Só pontear, e também aquela solda frio, que a gente vê bastante vídeos na internet. Por exemplo, aqui, ó. Se eu quiser soldar essa quininha aqui sem adição de material, como ela tá bem fechadinha, juntinha, o que eu posso fazer aqui, ó? Colocar aqui na máquina, aqui na função de spot. Eu vou deixar 200 amperes, ó. Só que aqui eu vou colocar 0,1 segundo, então ela vai apagar muito rápido. Ela vai dar o pico de 200 amperes e apaga muito rápido. Então não vai deixar furar minha chapinha. Ó, eu vou fazer uma demonstração aqui, ó, pra vocês verem como é rápido. E depois eu vou na chapinha. Então é bem rápido. Aí agora aqui, ó, deu uma colada no tungstênio, eu vou virar ele aqui. Eu vou tentar fazer aquela quininha ali, um pedacinho nesse modo, só para vocês terem uma ideia. Aqui, ó. Aí, pessoal, só para vocês verem, também dá para usar essa função como isso. Ó. Pode ver, ó, que mesmo a 200 amperes ela não fura, porque por mais que a corrente seja alta, o tempo dela é muito rápido, né? 0,1 segundo.
Então isso aí o pessoal chama também de solda frio. É bom também para chapas finas. E é só uma demonstração aqui do spot weld. Bom, pessoal, então se eu agora habilitar minha função de pulsado, vai abrir algumas opções a mais aqui, ó, no nosso painel. Você vai ver que aqui, ó, vai ter mais essa opção de corrente aqui, que agora a de cima vai ser a minha corrente de pico e essa menor vai ser minha corrente de base. Aí aqui nesse W é minha largura de pulso, que vai de 5 a 95%. Quanto mais porcentagem eu colocar, mais tempo ela vai ficar na minha corrente alta, ou seja, a solda vai ficar com mais calor. E quanto menos porcentagem, ela vai ficar mais tempo daí na minha corrente baixa. Então ela vai dar menos calor. E aqui nesse F é a frequência, né? É a quantidade de vezes que ela vai ficar alternando por segundo. Então quanto mais alto eu deixar, o cordão vai ficar mais fino e concentrado. E quanto menos menos frequência eu deixar, a largura do meu pulso ela fica mais larga e alta. Só que quanto menos eu deixar, mais fácil fica de eu controlar. Quanto mais eu colocar, mais difícil fica de controlar. Para dar alguns exemplos aqui do pulsado. Então vamos lá, vou deixar aqui meio segundo, vou deixar sem rampa de subida e vou alternar entre 50 amperes e 100 amperes. Aí eu vou deixar aqui, ó, 50%. Então metade do tempo ela vai ficar em 50 e metade em 100. E a frequência eu vou deixar bem baixa para vocês verem aqui, ó, 0,5. Então, pessoal, eu vou abrir o arco aqui, ó, com 0,5 de frequência para vocês verem. Repare que é um pulso bem lento, então você consegue controlar melhor. Aí agora eu vou aumentar um pouco a frequência aqui para vocês verem a diferença. Então eu volto ali. Vou colocar ali, sei lá, 2 Hz. Vocês vão ver que já vai dar uma grande diferença. Então cada vez que eu colocar vai ficando mais rápido esse pulsado. Você viu a diferença de meio Hz para 2? Então cada vez que eu aumento, aumenta muito. Vai trocando muito rápido ali a corrente. Ó, acima de 10 Hz já fica praticamente impossível de trabalhar já. Você já não consegue mais reparar a frequência, vai muito rápido. Aqui, ó, 10 Hz. Então, geralmente no pulsado, pessoal, eu gosto de trabalhar no máximo até 2 Hz de frequência. E aqui já dá uma poça bem legal. Vamos fazer de novo. Então, pessoal, ó, quando que eu vou usar o pulsado, né? O pulsado, ele é mais utilizado para chapas finas ali, né? Para controlar o aporte térmico, né? Porque ele não vai ficar naquela corrente o tempo inteiro. Então ele vai oscilando, a hora a corrente mais baixa, alta. Então é muito bom para chapa fina. Só que eu mesmo gosto de usar também o pulsado para lugares onde eu não vou conseguir ali rolar o bocal, algum cantinho, algum lugar estreito. E eu acho muito bom o pulsado para quem, vou comprar uma máquina, vou começar a trabalhar com a solda TIG. E ainda não tem as manhas ali de rolar o bocal, de fazer aquela solda ali consistente. E com o pulsado isso ajuda muito. Aqui, ó, vou fazer um cordãozinho aqui, vocês vão ver como fica um cordão bonito e fácil de fazer, ó. Para essa mesma chapa que eu soldei aqui do outro lado, eu vou fazer um cordãozinho desse lado. Mostra aqui, ó. Então, ó, como que eu configurei minha máquina? Meio segundo, não deixei rampa. Aí eu vou oscilar entre 100 e 200 amperes. Então ela vai ficar ali entre 100 e 200. Coloquei meio a meio, então metade do tempo ele vai ficar em cada corrente que eu defini lá. E eu vou colocar aqui, ó, 1 Hz. Então ela vai pulsar bem devagarzinho, então dá para controlar. Agora olha aqui, pessoal. Para quem ainda não consegue rolar o bocal, olha o que eu vou fazer. Eu vou encostar o meu bocal aqui e só vou vir trabalhando ele reto. O próprio pulso vai desenhar a solda. Dá uma olhada de como fica bem fácil fazer um cordão bacana, mesmo para quem nunca soldou. Olha lá. Tá vendo? O próprio pulso já vai desenhando a solda. Aí é só manter a minha vareta do mesmo jeito, ó. E eu vou andando no meu bocal, ó. Aí, que cordãozinho bacana. Até para quem nunca soldou,
você só vai precisar trazer o bocal. Então é uma opção também para quem está começando, você adquirir uma máquina que tenha pulsado. Agora aqui, pessoal, vou continuar aquele cordãozinho que eu estava fazendo ali na quininha, com modo pulsado para vocês verem na chapa mais fina. Então como que eu regulei aqui? Deixei 40 amperes de base, 70 amperes de pico, 50% de largura e 1 Hz. Você vai ver que com o arco pulsado é bem mais fácil de controlar na chapa fina. Vamos lá. Aqui, pessoal, o resultado. Ó, vocês podem ver, ó, que a solda fica até mais colorida. Ou seja, em relação àquela última que eu tinha feito aqui com a corrente contínua, você viu que uma ficou mais escura, porque ela esquentou mais a chapa. Então o pulsado serve muito para isso, né? Chapa fina ali, você controlar o aporte térmico dela. E também eu acho uma ótima opção para quem está começando lá. Ó, com chapas mais grossas, ó, só trazendo o bocal e faz um cordão de qualidade boa. Então é nessas ocasiões que eu gosto de usar o pulsado. Bom, pessoal, agora eu vou desligar o modo pulsado e vou mostrar o modo repetido aqui. Ó. Quando eu ativar o modo repetido, ele vai abrir para a gente aqui no gráfico, ó, somente aquela opção de corrente de base e de pico. Então, ó, selecionei aqui 80 amperes na de base e 120 na de pico. É como se fosse um pulsado, mas de maneira automática. Ó. Na hora que eu apertar, clicar, ele vai abrir o arco e vai ficar ali em 80 amperes. Apertei de novo, ele troca para 120. Apertei, ele troca para 80. Quer ver? Ó? Vamos ver se eu consigo filmar a poça de fusão. Iniciei o arco, ó. Acho que aqui está 120 amperes. Apertei, abaixou para 80. Apertei, 120. Apertei, 80. Então eu posso ir pulsando se eu quiser. Eu estou apertando e soltando. Ah, eu quero apagar o arco. Então eu seguro o gatilho, o arco apagou. Então essa é uma função bem legal também que essa inversora possui, que é o modo repetido. Então você pode usar ali como um pulsado de maneira manual. Bom, pessoal, agora vamos passar aqui para a corrente alternada. Então, eu apertando aqui esse botão, ele vai me dar mais duas opções, onda quadrada e onda senoidal. Essas duas já são para corrente alternada, para soldagem de alumínio, né? Na Joytig, você pode escolher entre a onda senoidal e a quadrada. A senoidal é o clássico, né? Um arco macio, ideal para chapas finas e acabamento bonito, quando a chapa já está bem limpa, tudo certinho. Já a quadrada, ela dá um arco mais firme, mais concentrado e dá mais penetração. Então é melhor para chapas médias lá. Na prática, né, a senoidal para acabamento fino e quadrado para serviço pesado, serviço sujo. E quando eu seleciono aqui a corrente alternada, vocês vão ver que vão abrir mais essas duas funções aqui no meu gráfico. Então, ó, essa primeira aqui, ó, é o balanço, que vai de menos 5 a mais 5, né? Define o tempo no polo que a gente vai querer. Se a gente quer ela mais no polo negativo, ela vai dar mais penetração e menos limpeza. Se a gente deixar ela para positivo, ela dá mais limpeza, porém dá menos penetração. Eu gosto de soldar aqui entre o menos 1 ou mais 1, aí depende da chapa. Aqui no caso eu vou deixar o balanço no médio para vocês verem. E a frequência define quantas vezes por segundo vai fazer essa troca de polaridade, né? Hora ela vai estar fazendo a limpeza e hora ela vai estar penetrando. Então, quanto mais frequência a gente colocar, o arco fica mais concentrado, né, o cordão mais estreito e bonito. E quanto menos frequência, o arco fica mais aberto, né, a poça mais larga e dá menos penetração. Geralmente, no alumínio, a gente vai usar frequências de 90 até 120 Hz. Então, pessoal, vou fazer uma demonstraçãozinha aqui no alumínio, uma na onda senoidal e uma na onda quadrada. Quem já me segue lá e vê meus vídeos sabe que no alumínio eu ainda estou aprendendo, então se o cordão não ficar tão bom assim, já sabe. Então, que configuração que eu usei aqui, ó. No alumínio eu sempre gosto de deixar mesmo pós-gás, né? Meio segundo. Vou deixar 120 amperes. Aqui nada de descida e vou deixar aqui uns 6 segundos de pós-gás. Aí aqui no balanço eu vou deixar ele neutro, né? Só a chapa tá bem limpinha. E a frequência de 100 Hz. Isso na onda senoidal, que é a onda mais tradicional, o arco mais suave. Vamos ver.
Bom, então esse foi o cordão com a onda senoidal. E agora eu só vou clicar aqui e colocar a onda quadrada para a gente ver se dá alguma diferença. Só pelo barulho mesmo a gente já viu que é um arco mais agressivo mesmo. E deu para perceber que teve mais penetração, né? Vamos ver do outro lado da chapa aqui, ó. Realmente, olha a penetração da senoidal e da quadrada. Bom, pessoal, agora eu tirei aqui a tomada da tocha aqui da alta frequência e conectei o pedal. Eu nunca tinha trabalhado com pedal, é a primeira vez que eu estou tendo a oportunidade aqui e eu achei bem legal. Então agora a tocha vai ser a ignição através do pedal. Então como que funciona o pedal? Definir aqui, ó, 100 amperes, por exemplo. Então, ó, com o pedal ali, minha tocha vai abrir o arco quando eu pisar no pedal. Então, esse 100 amperes, se eu tiver com ele no máximo, vai estar dando 100 amperes. Conforme eu vou tirando, a corrente vai abaixando. Então, ele vai ficar 100 amperes só se eu pisar ele no máximo. Então, eu vou controlando ali, ó, a minha corrente com o pé. Vamos fazer uma demonstração aqui, ó. Vou abrir o arco. Ele está 100 amperes. Se eu tiro um pouco, ó, a corrente vai caindo. Tirar mais um pouco, ela cai mais, ó. Pisei, ela volta. Então eu vou controlando pelo pé, ó. Filma na máquina lá, ó. Tá 100 amperes. Se eu vou tirando, ele vai caindo. Soltei o pedal, o arco apaga. Então, para quem trabalha bastante com alumínio, chapas finas, automotivo, escapamento, isso ajuda muito no controle, né? Porque você vai estar ali, se você sentiu que a corrente, a peça esquentou um pouco, você tira um pouquinho o pé ali do pedal e vai indo. Eu ainda falta um pouco de prática, mas eu vou tentar fazer um cordão aqui com o pedal para vocês verem. Vamos lá. Vou até tentar fazer como se fosse um pulsado para ver. Mas fica bem fácil de controlar. Bom, pessoal, ainda é estranho para mim utilizar o pedal, mas conforme for aparecendo serviço que dê para mim utilizar o pedal, eu vou estar trazendo vídeo para vocês. Então, ó, é uma inversora que já vem com o pedal incluso, é muito completa mesmo. Nessa faixa de tamanho de inversora, eu nunca tinha visto nenhuma que já acompanhava o pedal. Bom, pessoal, agora para finalizar aqui essa parte do gráfico, eu também posso utilizar o pulsado junto com a corrente alternada ali no alumínio. Aí agora meu gráfico vai ficar completo mesmo, eu vou ter todas as opções liberadas. Então é só seguir a mesma ideia. A gente vai definir uma corrente de base e uma de pico. Então eu vou oscilar aqui entre 80 e, sei lá, 120 amperes. 50% para cada lado, vai ficar metade do tempo em cada corrente. A frequência vai ser 1 segundo para aquele pulso bem controlável. Sem rampa, eu vou deixar aqui os 6 segundos. O balanço eu vou continuar no 0. E a frequência do hertz lá da corrente alternada eu vou continuar em 100. Só para vocês terem uma ideia. Então no alumínio também é possível. Vou fazer mais um cordãozinho aqui só para finalizar. Então também é possível soldar pulsado com a corrente alternada. A Joytig também tem essa função, muito completa mesmo. Bom, pessoal, a parte da TIG aqui, dos gráficos da Joy, nós já vimos anteriormente. Agora vamos para a função de eletrodo revestido, que é ainda mais simples ainda de regular. Aqui no painel só vai nos dar nossa corrente, a amperagem, e se clicarmos no botão aqui vai dar mais duas opções, o Hot Start e o Arc Force. O Hot Start, né, é um reforço da corrente na abertura do arco. Quando você encosta o eletrodo na peça para iniciar a solda, a máquina dá um pico de amperagem automático
extra, né, que isso ajuda a evitar que o eletrodo grude e a formar o arco mais rápido. Então vamos supor, colocamos aqui em 100 amperes e colocamos um pouco aqui na porcentagem do arc force, vai de 5 a 10% aqui. Quanto mais a gente colocar, vamos imaginar aqui, deixou no 5, vamos imaginar que está 100 amperes. Na hora que a gente encosta o eletrodo na peça, ele vai iniciar o arco ali com 150 amperes, na hora que o arco se estabilizar, ele já volta para 100 amperes. É muito rápido isso. E o arc force, né, é um reforço de corrente durante a solda. Vamos imaginar que você está soldando, encosta demais o eletrodo na peça. Aí a máquina vai entender, né, porque o arco vai ficar muito curto, aí isso a máquina dá um pico extra de corrente também por um instante para manter o arco estável. Só que eu não gosto dessa opção para chapas muito finas, então eu quase não utilizo ela. Nesse caso aqui eu vou deixar ela zerada e vou deixar aqui só o hot start. E vou deixar em 100 amperes também. Bom, pessoal, só vou fazer uma demonstraçãozinha. Como eu não trabalho muito com eletrodo, o único eletrodo que eu tinha aqui de diâmetro 1/8 era um 6013. Essa inversora aqui, com o ciclo de trabalho dela, vai conseguir trabalhar perfeitamente aqui com o eletrodo tanto 7018 quanto 6013, 6010, 1/8 tranquilamente. Então eu vou deixar ali 100 amperes e só vou fazer um cordãozinho só para vocês verem o arco dela no eletrodo revestido. Tirar a escória aqui. Aqui, ó, um cordãozinho só de demonstração, mesmo com eletrodo 6013 e 1/8. Pelo que eu vi aqui na máquina também, pessoal, no eletrodo ela também trabalha em corrente alternada, para soldagem de alumínio com eletrodo. Só que eu não tenho nenhum eletrodo de alumínio aqui para fazer um teste. Mas a máquina também trabalha na alternada no eletrodo revestido, eu achei legal também. Só aqui o resultado final aqui das soldas, né, do eletrodo, aqui do alumínio, aqui na TIG, aqui atrás o pulsado, aqui a chapinha pulsada fina também. Aí esses dois flanges, pessoal, eu soldei também com essa inversora, só que eu não gravei nesse vídeo, foi semana passada. Eu sempre estou postando no Instagram lá todas as soldas com os equipamentos da Balmer, então segue a gente lá, segue a Balmer lá também, que todos os dias eu estou trazendo conteúdo dos equipamentos da Balmer, as soldas na prática. Bom, pessoal, a Joytig 230 PACDC é uma máquina para quem precisa de versatilidade, né? Soldar inox, alumínio, carbono e ainda ter a opção do eletrodo. Compacta, portátil, já vem com pedal, que é um baita diferencial. Não é uma máquina de produção pesada, né? Mas para oficinas, serralherias, manutenção e até para quem quer uma TIG ACDC completa em casa, se você procura um equipamento que entrega o que realmente promete, essa é uma ótima escolha. E se você gostou aí do vídeo, já deixa o seu like aí, não esquece de seguir a gente, de se inscrever no canal, e já deixa aí no comentário o que você achou do review, o que vocês querem ver aqui, se ficou alguma dúvida, e é isso aí. Até uma próxima, tamo junto.